Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim fazer algumas indicações de livros para vocês de acordo com a faixa etária. Primeiramente, eu sou meio contra esse negócio de separação de livros, tipo, livros que foram feitos para crianças, livros que só adolescentes podem ler, etc, porque eu aprendi que isso não existe. Só que existem assuntos que são meio pesados de serem abordados, né, tipo cenas de sexo no geral, muita violência. Então eu realmente concordo que às vezes seja legal a gente dar uma dosada. E é por isso que eu vim aqui indicar alguns livros de acordo com faixas etárias para vocês. Eu não vou falar muito sobre os livros, porque tem muitas indicações, então eu sugiro que vocês usem os links que eu vou deixar aí na descrição para poder pesquisar sinopse, etc. E os que eu já tiver feito resenha ou eu já tiver comentado em outros vídeos, eu vou tentar deixar nos cards para vocês conseguirem assistir, beleza? Vamos começar, gente, com 10 e 12 anos. Eu não separei 10 e 12 anos, porque eu percebi que os livros que eu tinha escolhido para os 10 anos e para os 12 anos, eles poderiam muito bem serem juntados e ser válidos para qualquer uma dessas duas idades. Então, o primeiro que eu quero indicar é o Clarice, do Roger Mello, com ilustrações do Felipe Cavalcante. É um livro brasileiro e em Clarice a gente vai ter uma história de uma menina, que é a Clarice, e ela vai narrar a história dela durante o período ditatorial brasileiro. Então é na época da ditadura aqui no Brasil. Porém, a Clarice ela é uma menina muito nova, não sei se ela tem uns 10 anos, então a visão dela é muito singela, muito restrita do que foi aquilo tudo, sabe? Ela perdeu o pai, perdeu várias pessoas da família, ela teve cortado dela muitas coisas, só que ela não consegue entender exatamente como foi. Então, quanto mais idade você tiver quando você estiver lendo esse livro, mais você vai compreender essas questões da ditadura, porque em nenhum momento ela vai chegar para você e dizer, então, era a ditadura brasileira. Você vai entendendo pelo contexto. Lindíssimo. Recomendo para qualquer idade, mas tá aqui, né? Pra faixa etária dos 10, 12 anos, por aí. Indico também os clássicos, né, que estão sempre indicando aí para essa faixa etária, que é O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, que também é um livro de camadas, né? Toda idade que você relê esse livro, você vai tirar perspectivas diferentes, né? Porque na camada mais superficial a gente vai encontrar uma história de fantasia, de um príncipe que viajava pelos planetas, e numa camada muito mais profunda a gente vai entender o profundo, né, desse príncipe, as questões pelas quais ele passava. Enfim, não vou falar a sinopse, na verdade já até falei, né, um príncipe que fica viajando aí pelos planetas em busca de uma rosa, mas não vou entrar muito a fundo porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Indico também, gente, Percy Jackson, a série de Percy Jackson. Eu tô aqui com a Batalha do Labirinto porque é o que eu tenho, né? Eu não tenho mais os volumes físicos dos primeiros volumes dessa série, né? Que são 5 volumes. E indico muito, é uma ótima porta de entrada para o universo fantástico, uma ótima porta de entrada para a mitologia grega, né? Muita aventura, os personagens são incríveis. Indico também, gente, a série Desventuras em Série, do Lemony Snicket. Eu tô aqui com o primeiro volume, que é o Mau Começo. E em Desventuras em Série a gente vai ter aqui 3 órfãos, né? Eles acabaram de perder os pais. E eles vão agora para a casa de um novo tutor. Porém, chegando lá, eles percebem que o novo tutor deles é o Conde Olaf. E eles vão perceber que esse cara é muito maléfico, assim, e tudo que ele quer é roubar a fortuna dos jovens, né, das crianças Baudelaire. Então eles vão passar por diversas desventuras bem lamentáveis mesmo. E isso vai percorrendo todos os outros 13 livros. Gente, são 13 livros que compõem essa série. E sem contar que tá cheio de intertextualidade aqui, várias referências à literatura no geral. Sem contar que tem vários enigmas aqui que você vai tentando descobrir junto com os órfãos Baudelaire. Então, tá aqui, recomendo muito. Indico também Robô Selvagem, do Peter Brown. Eu sempre indico esse livro por aqui, porque eu acho que ele é uma ótima porta de entrada para o universo distópico. Aqui a gente vai ter um mundo muito futuro, onde a gente tem muitos robôs, né, executando tarefas simples.
E essa robô, a robô que é a principal, o objetivo dela na vida é ajudar os seres humanos. Acontece que ela está ali dentro de um navio, provavelmente sendo importada para algum país, né, algum território. E acontece um acidente ali e ela vai acabar, a caixa em que ela está, né, vai acabar parando numa ilha. E quando ela sai ali da caixa, ela percebe que não tem nenhum ser humano ali que ela possa ajudar. Ela está presa numa ilha selvagem, cheia de animais, cuja língua ela não sabe falar. A língua que ela aprendeu foi a língua humana. Então ela vai ter que aprender a se virar ali. E por fim, gente, eu quero indicar uma HQ. Uma HQ que ela foi publicada aqui no Brasil em 3 volumes. Pela editora Todavia, isso, que é Bone, do Jeff Smith. Aqui a gente vai acompanhar as criaturas Bone, né, em uma aventura mágica e fantástica ali pelo vale. Ele vai conhecer ali alguns humanos e na medida que eles vão entrelaçando as suas vidas ali, ele vai perceber que tem algo muito mais por trás, né. Esse aqui é realmente um quadrinho incrível, assim, que eu já cansei de panfletar também. Tem resenha aqui no canal, vou deixar aí nos cards, então não deixem de conferir, gente. E esses foram os livros que eu separei aí pra faixa etária dos 10 aos 12 anos. Em seguida, vamos aí para a próxima faixa etária, né, dos 14 aos 15 anos, né. Eu escolhi aqui Cidade dos Ossos, Os Instrumentos Mortais, né, uma série com 5 volumes, se não me engano. Só que a Cassandra Clare, que é a autora, né, ela expandiu muito, assim, esse universo. Então, hoje em dia tem uns 20 livros aí que se passam, né, nesse universo. Aqui a gente vai conhecer a Claire, que ela é uma humana, né, num dia ali que ela está numa festa, numa boate ali, ela vai se deparar com uma cena muito bizarra ali, um menino, um grupo ali de garotos tá matando uma pessoa e ela fica muito assustada com aquilo, mas depois que tudo ali acontece, ela acaba envolvida ali numa trama muito doida de seres sobrenaturais. Ela descobre que essas pessoas que ela viu ali são caçadores de sombras, né? São caçadores de demônios. E aí ela vai descobrir que ela está muito mais entrelaçada a esse mundo aí de caçadores de sombras que ela imaginava. E aqui a gente vai ter seres como vampiros, lobisomens, caçadores de sombra, demônios, a gente vai ter muitas coisas, vai ter romance também. E recomendo bastante, eu gostava muito de ler os livros da Cassandra Clare quando eu era mais jovem. Recomendo também Jogos Vorazes, né, da Suzanne Collins. E se você não sabe, né, do que se trata Jogos Vorazes, em que mundo você vive, a gente já tem vários filmes aí. E aqui a gente vai ser apresentada a um mundo distópico, onde os adolescentes, né, ali de até 16 anos, precisam ir para um jogo, que são os Jogos Vorazes, como uma forma de tributo ali, são momentos de festa, para rememorar os momentos negros ali que eles passaram, né. Foram as guerras que fizeram esse mundo se tornar como ele é hoje. Então eles levam ali os adolescentes para uma arena de jogos onde só um pode sobreviver. Então eles têm que matar um ao outro. Indico também Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. E isso daqui já tem uma resenha aqui no canal. Aqui também é um mundo pós-apocalíptico, onde uma doença, né, um vírus, se alastrou e transformou as pessoas em seres grotescos. E aí a gente vai acompanhar o Robert Neville, que é aparentemente o último homem do mundo, assim, da Terra. Tem uma resenha aqui no canal, vou deixar pra vocês também. Peço que vocês confiram, mas é assim, de arrepiar, juro. Isso daqui é literatura de horror, tá, gente? Outro terror, entre aspas, que eu indico pra vocês é o Depois, do Stephen King. E já tem resenha aqui no canal também, inclusive é uma resenha bem recente aqui, faz pouco tempo que eu lancei ela. E aqui a gente vai acompanhar o James Conklin, que ele tem um dom especial, ele consegue ver e falar com os mortos. E não vou falar muito mais, peço que você vai lá dar uma olhada, né, na minha resenha. Mas só digo que não é um livro pesado de terror, é mais um suspense com drama ali. Indico para vocês também esse clássico da nossa literatura brasileira, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E aqui a gente vai acompanhar uma família muito pobre, muito humilde ali no sertão nordestino, e todas as questões que eles passam, né, tais como a fome,
a seca e as questões familiares que são bem intensas. É um livro super sensível, gente, juro. E eu só digo, eu sempre lembro disso. Prestem muita atenção no capítulo intitulado Baleia, que Baleia é ali a cachorrinha deles, e esse pra mim foi o capítulo mais impactante. Mas no geral é todo um livro muito pesado, falando sobre essas questões do Nordeste brasileiro. É uma escrita muito singela, assim, que não tem dificuldade na linguagem. Então relaxem aí e aproveitem, porque vai te atingir em cheio mesmo, prometo, juro. E por fim eu indico A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Tá aqui, né, uma ficção científica. A gente vai acompanhar o Phileas Fogg, que ele é um cientista ali, mas totalmente desacreditado, ninguém leva ele muito a sério. E um dia ele tá num clube ali com alguns companheiros, ele faz uns cálculos e do nada ele solta uma aposta, assim, de que ele é capaz de dar a volta ao mundo em 80 dias. Aí a gente vai acompanhar aí o Phileas Fogg junto com um companheiro aqui, que eu esqueci o nome dele, gente. É o Passepartout, o companheiro dele. A gente vai acompanhar os dois e ver se ele realmente vai conseguir dar a volta ao mundo em 80 dias. E só pra dar um gostinho aqui pra vocês, ele é um cara muito rico, né? E ele apostou toda a fortuna dele. E então é um livro que te deixa muito angustiado, assim, porque eles vão passar por diversas desventuras que vão atrasando, assim, a viagem deles. E você fica o tempo todo, meu Deus, não vai dar tempo. Não tem como dar tempo, e é isso. E tá aqui os livros, né, que eu indico pra faixa etária dos 14 aos 15 anos. Bora pra próxima faixa etária, né, dos 16, 17 anos aí. Começo indicando, gente, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu li esse livro mais ou menos na cidade, amei demais. E aqui a gente vai acompanhar o Arthur Dent, que ele é um cara bem fracassado, assim, na real, que leva a vida bem de qualquer jeito. E um dia ele recebe uma carta ali falando que eles vão ter que destruir a casa dele, né, pra passar uma avenida ali, uma rua expressa, esqueci como chama exatamente. E ele fica assim, velho, como assim? Vão destruir a minha casa? E aí, no meio disso tudo, ele acaba se envolvendo num rolê muito doido e vai parar em uma nave espacial. E aí, quando ele chega naquela nave ali, ele descobre que, na real, estão querendo destruir a Terra porque eles precisam passar uma avenida expressa ali, por aquele caminho onde, por acaso, está a Terra. Então, é uma história bem nonsense, com uma vibe bem cômica mesmo, de ficção científica, gente. Indico também Ladrão de Almas, da Alma Katsu, e aqui a gente tem uma história de fantasia também, mas não fantasia, eu diria. É de seres sobrenaturais, né? A gente vai conhecer aqui a Lane, que depois de todo um romance meio conturbado que ela teve ali com um amigo de infância dela, ela acaba parando ali numa casa onde ela vai conhecer umas criaturas ali imortais. E isso tudo é narrado pra gente porque muitos anos depois, séculos depois, a Lane está ali num hospital em uma cidadezinha e ela conhece o Luke, e ele é um médico, e ela começa a narrar a história, né, da vida dela pra ele. E ele fica ali no dilema de acreditar ou não em toda a história fabulosa que a Lane tá contando pra ele. Indico também, gente, As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky. Eu provavelmente sempre pronuncio esse nome errado. E eu acho que você deve conhecer essa história, né? Essa aqui é a capa do filme. E aqui a gente vai acompanhar a vida do Charlie, e o Charlie, ele é um menino meio perturbado, assim, ele tá na faixa dos 16 anos dele, se não me engano. E ele é um menino muito perturbado psicologicamente, né? Ele passou várias vezes por hospitais psiquiátricos, vive com depressão. E ele vive sozinho, ele não tem amigos, até que ele encontra uma trupe ali. Conhece os irmãos, né, que é a Sam e o Patrick, eles são meios irmãos. E a Sam e o Patrick vão convidar ele pra ingressar ali no grupinho deles, né, que são na real tão invisíveis quanto o próprio Charlie, né, totalmente esquecidos ali. E ali o Charlie, ele vai conhecer a verdadeira amizade e passar por um processo muito intenso de autodescoberta, para entender também, né, como que ele chegou onde ele está,
todas as questões da depressão dele. Vai fazer uma viagem pelo passado dele mesmo. É uma história muito pesada, tem uso de drogas, umas questões assim que, se eu disser, vai ser spoiler, mas pode conter gatilhos, é por isso que eu coloco ele aqui para essa faixa etária dos 16 anos. E por fim aí, nessa faixa etária, eu indico O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. É uma ficção científica que fala sobre viagens no tempo. E aqui a gente vai acompanhar o Andrew Harlan, que ele é um eterno. Ali no futuro, né, descobriram um meio de fazer viagens no tempo. E existe a eternidade, que é um lugar onde as pessoas que ele trabalha, que o trabalho delas é fazer micromudanças no mundo, né? De modo a proteger a humanidade de eventuais catástrofes. E o Andrew, né, ele é um eterno, então o papel dele é executar essas micromudanças na realidade, só que ali em algum momento ele vai conhecer uma jovem, né, que é a Noyce, e ele descobre que em uma micromudança ali vai acontecer alguma coisa com a Noyce, então por causa dela ele decide ir contra todos os princípios dele para poder salvar ela e ficar com ela, né? E aí a gente vai ter um plot incrível no final, que vocês não fazem nem ideia. E esses foram os livros aí que eu escolhi para a faixa etária dos 16, 17 anos. Por fim, gente, para os 18 anos, eu escolhi só 2 livros. Porque assim, né, se você tem 18 anos, você pode ler todos esses livros que eu indiquei e mais o escambau que você quiser, né? Então, só vou colocar aqui porque são temáticas muito pesadas, livros que eu não recomendo se você não tem 18 anos pra cima. Coloco aqui o Lolita, do Vladimir Nabokov. Aqui a gente vai ter uma história narrada por um personagem que se chama Humbert Humbert. E ele vai contar sobre o seu amor platônico e intenso pela Lolita. Acontece, gente, que o Humbert Humbert, ele é um homem ali de mais de 40 anos já, que se apaixonou por uma criança, né, que tá ali entre os 11 e 12 anos de idade. Então, é uma história sobre abuso sexual, sobre abuso psicológico, sobre abuso de tudo que vocês imaginarem nesse universo. É um livro super polêmico, super delicado, cheio de gatilhos, então toma muito cuidado se você for aí engrenar nessa leitura. O mais interessante desse livro aqui é que, visto que o narrador da história é o Humbert Humbert, é um narrador em primeira pessoa, ele vai tentar te convencer o tempo todo de que aquilo ali que ele fez foi por amor, que não está errado. O interessante de Lolita é você analisar ele e ver as problemáticas que ele põe, e não romantizar esse romance, beleza? Mas o que eu digo para além disso é que, por mais que seja uma história super pesada, o Nabokov ele vai narrar ela de uma forma muito bonita. A escrita do Nabokov é belíssima. Então qualquer parte que você abrir de Lolita, sério, qualquer página, você vai se deparar com uma passagem perfeita, linda, poética, mas que tá narrando uma história super complexa que a gente tem aí que ficar de olhos abertos. Outro livro que eu acho que você precisa ter estômago para encarar é O Exorcista, do William Peter Blatty. E aqui você já deve saber do que se trata essa história, né? Uma menina ali que de um dia pro outro se vê possuída por um demônio. O plot todo mundo já ouviu falar, inclusive tem resenha aqui no canal, vou deixar aí nos cards caso vocês queiram conferir, porque eu fiz toda uma análise psicológica e ao mesmo tempo levando em conta as questões religiosas, né, que envolvem o exorcismo em si. Então, confiram a resenha lá. Mas o que eu acho pesado aqui é a forma com que você vai se adentrando no psicológico da Regan, né? Que é a menina que é possuída pelo demônio, né? Tem umas cenas muito pesadas de mutilação, de coisas que a Regan fala. Ai, gente, é um livro muito indigesto. Então, por conta disso, eu não recomendo aí para menores de 18 anos e pessoas no geral que não tenham um estômago bem forte, tá? Então eu vou deixar a resenha aí, confiram. Gente, eu não vou nem puxar os livros, tem muita coisa aqui,
Eu indiquei o quê? Foi uns 30 livros, sei lá, gente. Peguei muita coisa, esse vídeo ficou longo, me desculpem. É isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido a ir lá conhecer, né, meu canal na Twitch. Estou fazendo lives por lá segundas, quartas, sextas e sábados. A gente conversa bastante, faz sprints de leitura. Então, é isso. Peço que vocês indiquem mais livros aí que vocês acham que se encaixa nessas faixas etárias, né? Porque, como eu disse, por mais que eu não concorde muito bem com essa restrição, né, de idade, de literatura para idades, eu sei que às vezes isso se faz necessário por causa de certas temáticas, então eu espero que esse vídeo ajude alguém aí, tá bom? Um beijo e até mais!